Ça nous a encouragé à Babylone. Nos deu mesmo a força em Babilônia. Cette génération est restée. Esta geração permaneceu. Nous sommes maintenant la génération à Babylone. Nós estamos a geração em Babilônia. C'est ça la génération Daniel. É isso a geração Daniel. Ils nous ont envoyés à Babylone. Eles nos enviam a Babilônia. Mais ils ne nous ont pas dit de devenir des Babyloniens. Mas não disseram para se tornar as pessoas do Babilônia. Le message de la prospérité nous a encouragés à l'abondance. Nos encorajam na abundância. Mais nous nous a pas dit Mas não disseram que dans cette abondance, nous puissions vivre dans la débauche. que a gente tem que viver como no mundo. Amen. Nous sommes la génération Daniel. Somos a geração Daniel. Des jeunes beaux, Os jovens lindos étudiants, que estudou, qui maîtrisent les lettres. que sabe mesmo falar. Bien-aimés, Bem amado. nous sommes la génération de ceux qui te prêchent en français, en anglais, en portugais. Très bien. Somos a geração que prega em francês, inglês e português muito C'est bem. ça la génération Daniel. Essa é a geração Daniel. Mais dans cette génération, Mas nessa geração nous avons 3 défis. temos 3 desafios. Le premier défi, O primeiro desafio c'est face aux Babyloniens. é diante dos babilônios. C'est le défi de la connaissance. É o desafio do conhecimento. Frère, Bem amado. nous sommes une génération qui doit défier le monde sur le plan de la connaissance. Somos a geração que precisa desafiar o mundo, aquele que é de conhecimento. Ce qui n'était pas péché hier, Aquele que não era pecado ontem, supporte-moi, ça peut devenir péché aujourd'hui. entenda bem, pode se tornar pecado hoje. Frère, Irmão, le péché évolue. o pecado evolua. Je peux te le démontrer. Eu posso te demonstrar. Dieu dit à Noé, Deus disse a Noé: je t'ai trouvé intègre, eu te acho mesmo íntegro, sans péché. sem pecado. Mais quand il le disait, Mas Noé dizia, Noé prenait beaucoup du vin. Noé tomava muito vinho. Mais aujourd'hui, Mas hoje, quand il te voit prendre beaucoup de vin, quando ele estiver pegando muito il dit vinho, non, non, c'est pas bien, c'est de la débauche. eles vão dizer que não é bem uma deboche. C'est que le péché évolue. Quer dizer que o pecado evoluiu. Amen. C'est discutable, je te laisse la liberté. É discutável você. Mais réfléchis bien. Mas reflita. C'est que le péché est déterminé aussi par rapport aux lieux, aux espaces et au temps. Quer dizer que o pecado também é determinado segundo o tempo também e o lugar. Oui, bien aimé. Sim, bem amado. Je répète, oui, bien aimé. Eu vou repetir sim, bem amado. Parce que quand tu poses la question à Moïse, Porque se você faz a pergunta de Moisés, voler le code Wi-Fi du voisin est-il un péché? Il n'y en a pas dans l'église. será que roubar o código, a senha do Wi-Fi do vizinho, será que é pecado? Porque não tem no 10º mandamento. Le péché a O pecado evoluiu. C'est pourquoi É por isso. nous sommes dans une réalité Somos numa realidade où onde j'étais en train de eu dire estava dizendo, sur le plan du péché. no plano do pecado, Si hier, se ontem un pasteur pastor qui n'a pas que étudié, não estudou ce n'était pas un péché. não era À pecado, mon avis aujourd'hui, Non, non. ça devient un péché. hoje é pecado. Parce que tu auras du mal à présenter la vérité et à bien gérer le peuple par rapport aux circonstances. Pois você terá uma dificuldade de apresentar a verdade e também gerenciar um povo diante de uma circunstância. Bien aimé, Bem je amado, connais un pasteur. eu conheço pastor. Son père était pasteur. Seu pai era pastor Et il disait toujours, e sempre dizia: aujourd'hui, hoje nous allons lire vamos ler chez Papa Ephéso. no papai Efésios. Papa Ephéso dit O ceci. pai Efésios diz: Pour lui, Ephésieux, c'est un papa. para ele, o Efésios é pai. Je dis la vérité. Eu digo a verdade. C'est le papa, le pasteur Foutilouemba. É o pai do pastor Futiluemba. Donc pour dire quoi? É para dizer o quê? Quer dizer o quê? Ça passait à l'époque là. Passava naquela época. Papa Ephéso a même converti les O gens. papai Efésios mesmo converteu pessoas. En 2023, Mas em 2023, ça deviendra même un obstacle à la conversion. será obstáculo na conversão. Amém. Or, péché Ora, pecado veut dire rater son but. quer dizer mesmo faltar o seu objetivo. Papa, yo tanga péché à Moïse, donc péché à Bible. Pour péché à Moïse, ils ont dit commandement. Péché à Bible, ils ont raté but. Pai, será que você entende o pecado de Moisés, ou seja, o pecado da Bíblia? Pois o pecado de Moisés é no 10 mandamentos. O pecado da Bíblia é quando você falta o objetivo. C'est pourquoi É por isso. nous avons un défi de la connaissance. Temos desafio do conhecimento. Quand Amém. je parle du défi de la connaissance, Quando fala de desafio da quelqu'un me dit conhecimento, oui, alguém vai me dizer sim. Fungolanga tabernacle. Abre mesmo o tabernáculo. Frère, laisse-moi te dire. Irmão, deixa eu te dizer. Donc,
sur 100% de prédication de Jésus, Em 100% das pregações de Jesus, moins de 35, il a parlé des révélations de l'Ancien Testament. menos 35 ele falou da revelação do Antigo Testamento. Plus de 60, il a révélé la nature et les réalités pour présenter la vérité. Mais de 60 ele demonstrou a natureza para mostrar mesmo a verdade. Maîtrise la science, Você precisa saber conhecer a ciência. maîtrise la réalité. Você precisa conhecer mesmo a Tu realidade. présenteras la vérité. Você vai apresentar a verdade. C'est pourquoi beaucoup de gens, É por isso que várias quand ils pessoas, prêchent les tabernacles, quando pregam o tabernáculo, l'église devient une assemblée des historiens. a igreja se torna lugar das cidades historianas. Au lieu de découvrir la vérité, Em vez de descobrir a ils verdade, connaissent seulement les histoires. eles sabem conhecer as coisas. Boukdazazel, A cabra das azelas, propitiatoire. o Mais propiciatório. il a du mal à l'intégrer dans sa vie et comprendre ce qui est la volonté de Dieu. Mas ele tem dificuldade de colocar na sua vida para entender o que Deus queria dizer. Daniel n'est pas Daniel par rapport à la loi Torah. Daniel não é Daniel por causa da lei Torah. Daniel est Daniel parce qu'ils ont présenté la loi, le droit, lui aussi, il a présenté le droit avec la lumière du Saint-Esprit. Daniel é Daniel porque quando ele apresentou o direito, ele também apresentou com a luz do Espírito Santo. Nous avons un défi Temos desafio de présenter la connaissance supérieure au monde de apresentar o conhecimento superior no mundo. et que cette connaissance E esse nous conhecimento permette de réussir dans ce que nous faisons. nos permite de ter êxito em tudo que a gente faz. Comment les gens viendront alors que nous disons nous avons la connaissance et que nous échouons avec cette connaissance? Como as pessoas vão ver se a gente fala que temos conhecimento, só que a gente falha com esse conhecimento? Pourquoi l'occultisme continue à gagner les gens? É por isso que o ocultismo está ganhando as pessoas. Or, en réalité, l'occultisme n'est que la science des formules. Ora, o ocultismo é uma ciência das fórmulas. Et que nous, en Christ, É que nós em Cristo, on doit connaître plus de formules que les a gente occultistes. precisa saber mesmo várias fórmulas mais que o ocultismo. Mais le problème, Qual é o problema? université mobile, licencié. Universidade, a pessoa que dá aula são as licenciados, os Ça veut dire, licenciados. quand tu finis, Quer dizer, quando você termina, prof, você é igual com um professor, pois o professor não quer acrescentar inteligência. frère, Irmão, je te dis la vérité. eu te digo a verdade. Fais tout dans la vie Faz de tudo na sua vida pour que l'équipe continue au Benagoya. para que o ser humano mais não sempre continue a te chamar de Vá para a bouche. não se mexe na boca, Mais par quelque chose mas perante uma qui coisa prouve que tu es toujours son grand. que comprova que você ainda é mais velho. Avec le temps où nous sommes, Com o tempo que estamos aqui, Wi-Fi, Wi-Fi, gratuit, les prédicateurs. os pregadores. Il y a des enfants dans l'église qui ont déjà toutes les prédications du sujet que tu veux aborder. Há filhos na igreja que tem de todos os temas que você quer falar. Alors tu dois faire tout. E você tem que fazer de tudo. Pour s'engager venant à qui marche, peut la saquer le beau à ma mère qui est restaurant. E você tem que mostrar, e você não pode faltar de para mostrar que a coisa da mãe é melhor do que o restaurante. Deuxièmement, O segundo, le défi de la o puissance. desafio do poder. Bien-aimé dans le Seigneur, supporte-moi. Bem amado, o Senhor me suporta. Je n'aimerais pas prendre beaucoup de temps, mais je vous dirai simplement. Eu não gostaria de tomar muito tempo, somente eu vou te dizer. La puissance charismatique, c'est moins de 50% de la puissance que Dieu nous a accorde. O poder carismático é menos de 50% daquele poder que Deus tem para nós. La puissance charismatique, O poder carismático, les dons, os dons, as pessoas caem, délivrance. libertações. Je répète, Eu vou c'est repetir. moins de 50%. É menos de 50%. Je vais te démontrer. Eu vou te demonstrar. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado Senhor, si se les enfants d'Israël os filhos de Israel sont sauvés en Égypte, foram salvos em Egito, ce n'est pas não é parce que Joseph faisait tomber les gens, porque José se fazia cair as pessoas, mais parce que Joseph était devenu gouverneur. mas é porque José se tornou Et governador. cette position de puissance E aquela posição de poder lui a permis de faire entrer ses frères permitiu que ele fosse entrar seus irmãos, sans chercher les résidences, sem poder procurar uma residência. par régulariser par un groupe. Eles foram regularizados em grupo. Regroupement, et l'équipe familiale, É mais que regroupement uma família, tribal. grupo da tribo. Au fait, Moutali Bosso Salat devait c'est Joseph. A primeira pessoa que fez deve é José. A bétaillé moko a remplir. Ele fez sozinho, ele Babenga conseguiu. Banka Bazwa visa baya. Ele chamou os outros para ter visto para si. 75 visas. 75 vistos. Sans compter Basina Bana. Sem contar filho, mulher e C'est que filhos. Zaki vole moko charter. Quer dizer que era voo bem cheio. Et Zalaki a Bazo refoulé. Ela não era das pessoas que foi Mais il y a expulso, Batwa Bengisa dans un pays qui était la grande puissance de l'époque. mas das pessoas que estavam indo num grande poder da época. Pourquoi? Por quê? Pas parce que Joseph avait l'huile comme Samson. Não, porque ele tinha azeite como Mais parce Sansão. qu'il était
puissant. Mali qui Dans la puissance, il y a l'argent. Il y a la puissance, il y a la position sociale. Dans la puissance, il y a l'élévation. L'église du Seigneur. A igreja do Senhor. Se ajoelhamos muito, a gente tem que se levantar para mostrar nossa altura. Remarque très bien. Olha bem. Le roi dira O rei vai dizer que dans mon pays, il n'y ait pas d'autre Dieu qu'on adore pendant 30 jours, à part les dieux de qui? que no meu país não possa ter mais outro Deus que possa ser exaltado além do Deus de... Les dieux de qui? O Deus de Daniel. De Daniel. C'était son collaborateur. Era o seu colaborador. Frère, irmão, pasteur, avec amertume, laisse-moi te dire. Quand le pasteur pensera que c'est lui le seul buteur de l'église, l'église souffrira. Quando o pastor vai pensar que ele é o único artilheiro da igreja, a igreja vai falhar. Il y a des papas buteurs aussi. Parce qu'ils travaillent à un consul. Il y a des mamans aussi qui peuvent être des buteuses. Parce qu'elles font les affaires. Selon les matchs, chacun peut y marquer. Nous avons un défi de la puissance. Je peux beaucoup en parler. Mais je vous donne un seul témoignage. Dans les années 40, 50, 60, on interdisait ceux qui priaient. Dans le bloc soviétique.